Há momentos em que o mundo te pressiona com força e silêncio ao mesmo tempo. Por fora, ninguém percebe. Por dentro, você está tentando segurar algo que parece maior do que você. Às vezes é uma discussão mal resolvida. Às vezes, um olhar que te desestabiliza. Às vezes, só a expectativa absurda de ter que manter tudo em ordem. Enquanto tudo está desmoronando dentro da sua cabeça. E o que te disseram para fazer? Tenha controle, fique calmo, respire fundo. Mas o que ninguém te ensinou é como fazer isso quando a mente está em guerra e o coração parece fora do corpo. É aí que o estoicismo entra, não como uma teoria fria, mas como um mapa de sobrevivência mental. Uma filosofia que atravessou séculos, ajudou imperadores em batalhas, escravos em angústias, e hoje pode te ajudar a não se perder dentro de si mesmo quando tudo parece fora de controle. A calma não é uma máscara. Não é fingir paz enquanto se quebra por dentro. A calma verdadeira é como uma rocha no fundo do mar. Ela sente o movimento da superfície, mas não se move junto. Neste vídeo, eu quero te mostrar 7 lições estoicas completamente diferentes do que você está acostumado. Não são frases prontas, são chaves de pensamento que vão mudar o jeito como você responde ao caos, como você se observa no calor de uma crise, como você escolhe o que te afeta e o que você simplesmente deixa passar. Mas antes de começarmos, quero te propor uma coisa simples. Comente aqui embaixo a frase do dia. Sou dono da minha mente. Isso não é só para engajar. É um compromisso silencioso com você mesmo. Ao escrever, você declara que está pronto para treinar o músculo mais importante da sua vida, o mental. Curtiu essa proposta? Então já deixa seu like, se inscreva para seguir nessa jornada de fortalecimento real. E agora sim, vamos às lições que podem mudar seu jeito de lidar com o mundo. Começando por dentro. 1. Troque a pressa pela presença. O verdadeiro controle mora no ritmo. Vivemos em um tempo em que a velocidade virou virtude. Tudo precisa ser decidido, feito, resolvido, respondido. E de preferência agora. Vivemos intoxicados pelo urgente, acelerando o passo sem ter clareza sobre o caminho. A mente se acostumou a reagir antes de refletir, como se o mundo inteiro estivesse testando nossa capacidade de agir sem pensar. E é por isso que tantas decisões são tomadas no calor, tantas palavras são ditas por impulso, e tantos arrependimentos nascem do que foi feito em um estado de agitação. A pressa virou um reflexo automático, um vício invisível, e quase ninguém questiona esse ritmo. Só que o estoicismo questiona. Ele entra nesse cenário frenético com uma proposta revolucionária. Desacelere. E não por estética, mas por sabedoria. Não é porque a vida exige correria que sua mente deve correr também. O verdadeiro domínio pessoal começa quando você entende que pressa não é sinal de inteligência. Pressa é, muitas vezes, a linguagem do medo. O medo de parecer fraco, o medo de perder, o medo de não ter controle. E quanto mais você corre, mais alimenta essa ilusão de controle, quando na verdade está sendo arrastado. Quando você está sob pressão, tudo ao seu redor tenta te empurrar para uma resposta imediata. É como se o ambiente gritasse: vai, faz alguma coisa. E nesse momento o estoico respira. Ele não obedece ao pânico coletivo. Ele recusa o convite do desespero. Ele cria, dentro de si, um espaço entre o estímulo e a reação. Um intervalo invisível onde mora a clareza. Uma pausa onde a mente observa em vez de revidar e onde a escolha consciente substitui o gesto impulsivo. Esse espaço é o verdadeiro trono da racionalidade e ele só existe quando você aprende a desacelerar. Marco Aurélio, mesmo liderando impérios em tempos de guerra, escreveu a si mesmo que não há sentido em se perturbar com aquilo que está fora do seu alcance. Era como se ele estivesse repetindo para si, dia após dia, que a pressa do mundo não pode governar a calma do seu interior, que a paz de espírito não é conquistada com gritos, mas com direção. Ele entendia que a tranquilidade não é ausência de movimento, é presença de intenção, e que quanto mais você se apressa, menos você enxerga, porque a velocidade demais cega. Ela impede que você veja os detalhes, que perceba os sinais, que entenda o contexto. Já reparou como é nas situações mais difíceis que a mente precisa ser mais lenta? Um piloto diante de uma falha no avião não pode se desesperar. Um cirurgião diante de uma hemorragia não pode acelerar sem pensar.
Um mergulhador preso embaixo d'água precisa poupar cada gota de ar, e o que define a sobrevivência não é a pressa de sair, mas a inteligência de permanecer lúcido. O mesmo vale para você, nas suas batalhas diárias, no trânsito, no trabalho, nas discussões, nos momentos em que algo te atinge de forma inesperada. O que te salva não é correr, mas permanecer presente. Você não precisa ser rápido, precisa ser consciente. Um dos exemplos mais incríveis disso aconteceu num caso real de acidente aéreo. Um avião caiu em um rio congelado nos Estados Unidos. Em meio ao caos, aos gritos, à água gelada, havia um homem entre os sobreviventes que, mesmo ferido, ajudou os outros a subirem no helicóptero de resgate antes de aceitar ser salvo. Ele estava se afogando, mas mantinha a consciência, não por ser herói, mas por ter presença. Ele não reagiu ao desespero. Ele pensou. Ele olhou em volta. Ele avaliou. E morreu salvando vidas. A pergunta que fica é: quantos de nós, em situações infinitamente menores, somos tomados pela ansiedade, pela impulsividade, pelo descontrole? Talvez você nem perceba, mas boa parte do seu sofrimento nasce da velocidade com que você permite que as coisas te atinjam. Alguém diz algo atravessado. Você já rebate. Uma crítica aparece. Você já se sente inferior. Um obstáculo surge. Você já se vê derrotado. Mas e se você esperasse um pouco? E se você desse à sua mente o tempo que ela precisa para analisar antes de absorver? É nesse instante em que você decide não se apressar que o estoico começa a nascer em você. Porque o estoico não é aquele que sente menos, é o que sente com mais inteligência. Ele não é frio, ele é lúcido. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. E domínio começa no ritmo. Quem corre demais tropeça, quem anda com firmeza chega longe. Você não precisa responder tudo na hora. Não precisa se explicar a todo custo. Não precisa reagir ao primeiro sinal de provocação. Pode parecer estranho, mas o silêncio calculado vale mais do que 1000 palavras ditas com pressa. A pausa antes da resposta é onde a sua força se revela. Porque ali você prova que não está mais no automático, está presente. E uma mente presente é uma mente afiada. Uma mente que respira, enxerga, entende e só então decide. Por isso, da próxima vez que sentir a pressão subindo, a urgência batendo e a emoção tentando gritar mais alto do que a razão, pare. Respire. Não fuja da tensão. Use-a como um espelho. Olhe para ela. Sinta o que está surgindo dentro de você. E então pergunte: o que isso está tentando me ensinar? O que realmente merece minha resposta? O que eu estaria prestes a fazer se estivesse cego pela pressa? Essa pergunta simples pode ser a linha entre o erro e a sabedoria, entre a resposta impulsiva e a atitude estratégica. A sua calma não precisa ser total, mas precisa ser treinada. Todo dia, aos poucos, escolhendo não entrar em debates desnecessários, escolhendo não responder mensagens no calor da raiva, escolhendo não decidir coisas importantes quando sua mente está em queda. Você pode não controlar o que acontece fora, mas pode treinar sua postura interna. E ela começa no ritmo. Porque quem define seu próprio ritmo já está um passo à frente. Já não corre por medo, já não age por reflexo, já não fala por necessidade, mas por escolha. A verdadeira calma nasce do domínio do tempo, não do tempo do relógio, mas do tempo entre o que o mundo te faz sentir e o que você escolhe fazer com isso. Quando você aprende a ficar nesse intervalo, algo mágico acontece. O mundo para de te empurrar, porque você já não responde na frequência dele. Você já não dança no ritmo dos outros. Você agora dança no seu. E esse é o primeiro passo para o verdadeiro controle mental. Aquele que não depende das circunstâncias, mas do caráter, do treino e da consciência de quem entende que, por mais agitado que esteja o mar, o que afunda não é a água em volta, é a água que você deixa entrar. Torne-se mais devagar onde todos correm, mais lúcido onde todos gritam, mais presente onde todos reagem, e você verá que, em vez de ser arrastado pelos dias, começará a conduzir cada um deles com firmeza. É aqui que o estoicismo se torna mais do que filosofia. Ele vira estilo de vida, uma arte, uma tática, uma postura. E tudo isso começa no ritmo que você decide adotar. Porque o domínio mental começa no passo que você escolhe dar e no silêncio antes dele. 2.
Seja o termômetro interno, não o termômetro do ambiente. Você já notou como há pessoas que parecem absorver o ambiente em que estão como uma esponja? Entram em uma sala agitada e em minutos estão inquietas. Participam de uma conversa tensa e, mesmo sem ser o foco, já estão com o corpo rígido, a fala acelerada, o semblante fechado. Parecem não ter um centro. São como folhas sopradas pelo vento do momento. E não é porque são fracas ou ingênuas, é porque nunca aprenderam que é possível ter um eixo. Um núcleo interno que não se abala com o que vem de fora. A maioria das pessoas vive como um termômetro. Elas registram a temperatura do ambiente. Se está quente, elas esquentam. Se está frio, elas esfriam. Se o outro está bravo, elas reagem com mais raiva. Se o mundo está apressado, elas correm junto. Elas não definem o tom da própria existência. Elas apenas refletem o que os outros emitem. E isso parece normal, porque é comum. Mas não é saudável, e muito menos estoico. O verdadeiro praticante do estoicismo entende que ele não é uma consequência do meio. Ele é um ponto fixo dentro do caos. Ele não é um reflexo, ele é uma escolha. Não age com base no volume das vozes ao redor, mas com base na clareza da própria mente. Ele não aumenta o tom porque o outro aumentou. Ele não perde a linha porque alguém ultrapassou os limites. Ele não abaixa o nível da conversa, mesmo quando todos ao redor estão escavando o chão. Porque ele sabe que ser calmo quando todos estão calmos é fácil. O mérito está em ser calmo quando todos estão armados. Ser um termômetro interno é isso. É ter um regulador que não se ajusta ao mundo, mas que ajusta o mundo pela força da presença que você sustenta. É ser aquele que, ao entrar em um lugar tenso, abaixa a temperatura, que ao ouvir uma provocação responde com elegância e firmeza, e não com espinhos, que ao perceber que está sendo testado emocionalmente não se coloca na arena da briga, mas se eleva acima dela. Você talvez ache que isso é utópico, que não dá para viver assim o tempo todo. E talvez tenha razão. Ninguém é feito de pedra. Mas o estoicismo nunca pediu perfeição. Ele propõe disciplina. Ele mostra que a mente pode ser treinada, que você pode sim ser mais forte do que a provocação do outro, que você pode escolher não entrar no jogo da gritaria, não dançar a dança da manipulação, não morder a isca do emocional alheio. Epicteto dizia que ninguém pode te provocar se você não permitir. Isso, no fundo, é uma libertação. Porque nos ensina que o outro só nos desestabiliza se nós nos deixarmos capturar por ele. Quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você começa a perceber que a raiva que sentia não era tanto pelo que a pessoa disse, mas porque você aceitou aquele tom como verdade. O incômodo não era pela crítica, era porque você ainda duvidava de si. E então percebe que o problema não está fora, está no que você faz com o que vem de fora. Imagine que você está em um ambiente onde todos estão discutindo. É uma reunião tensa, todos falando ao mesmo tempo. Ideias conflitantes, vozes sobrepondo vozes. E você está ali. Pode ser absorvido por essa energia, se irritar, gritar mais alto para ser ouvido, ou pode manter seu centro. Pode escutar mais do que falar. Pode esperar a brecha de silêncio para colocar seu ponto com precisão. Pode escolher não competir em volume, mas conquistar o respeito com postura. Quando você faz isso, você não está sendo passivo, está sendo inteligente, está criando uma atmosfera própria dentro de você, independente do que acontece fora. E com o tempo, essa postura contagia. Porque quem está centrado contagia mais do que quem está histérico. Isso nos leva a um conceito curioso, mas pouco discutido, o contágio emocional. Diversos estudos mostram que os seres humanos são altamente influenciáveis emocionalmente. O tom da voz, a postura corporal, a velocidade da fala, tudo isso é absorvido inconscientemente pelas pessoas ao redor. Por isso, quando alguém grita, os outros tendem a gritar também. Quando alguém está em pânico, a ansiedade se espalha. Mas o contrário também é verdadeiro. A calma é contagiosa. A presença consciente é silenciosamente revolucionária. Quando você sustenta uma vibração mais equilibrada, as pessoas ao redor, mesmo que não admitam, percebem. E muitas vezes se ajustam, porque a estabilidade é magnética. E é por isso que os estoicos eram vistos como estranhos por muitos. Porque em meio à histeria coletiva, eles não perdiam o centro. Em tempos de perseguição, eles escreviam. Em tempos de injustiça, eles refletiam. Em tempos de dor, eles se fortaleciam. Eles não eram alienados, eles eram treinados.
porque tinham um eixo interno mais forte do que os ventos externos. A sua missão, se quiser levar o estoicismo a sério, é construir esse eixo. Você pode começar agora. Observar seus próprios gatilhos. Entender onde você ainda age como um reflexo, onde você se descontrola só porque o outro se descontrolou, onde você desce de nível só porque foi provocado. E quando perceber isso, não se culpe. Corrija. Use a consciência como ferramenta de afinação. Vá ajustando seu comportamento como um escultor que retoca sua obra. Com paciência, mas com firmeza. Porque o caráter é uma escultura invisível. E cada escolha sua deixa uma marca. Você não precisa ser pedra, mas precisa ter raiz. Precisa ter um ponto onde possa voltar quando tudo parecer escuro. E esse ponto é o seu centro estoico. Ele é silencioso, ele é firme, ele é seu. E ninguém pode arrancar ele de você, a não ser que você mesmo o abandone. Ser um termômetro interno também é saber dizer, isso não me define. Quando alguém te ataca, você pode escolher não deixar aquilo entrar. Pode pensar, esse é o estado do outro, não o meu. E essa simples frase te devolve o controle. Porque te lembra que você não está aqui para ecoar desequilíbrios alheios. Você está aqui para dominar o seu próprio. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece. O mundo não para de ser caótico, mas ele para de te controlar. As situações continuam desafiadoras, mas você não é mais arrastado por elas. As pessoas continuam sendo humanas, mas você começa a responder com o melhor da sua humanidade, e não com o pior. Você deixa de ser reativo e passa a ser criativo. Deixa de ser um reflexo e vira um farol. Deixa de absorver o ambiente e passa a transformá-lo. Tudo isso sem gritar, sem forçar, sem se impor. Só existindo com clareza, com força silenciosa, com aquele tipo de calma que só os fortes sustentam. Porque calma de verdade não é a ausência de conflito, é a decisão de não ser moldado por ele. Ser o seu próprio regulador emocional é o que faz você andar pelo mundo sem precisar se esconder. Porque mesmo quando o ambiente estiver contra você, você saberá que está inteiro. E quando isso acontece, ninguém consegue mais te dobrar com facilidade. Porque você não está mais no jogo de se ajustar a todo instante. Você está construindo o seu próprio jogo. No fim das contas, o estoicismo não quer te fazer insensível. Quer te fazer responsável por si mesmo. Quer te ensinar que viver não é sobre controlar tudo, mas sobre se tornar o tipo de pessoa que não perde a si mesma quando tudo ao redor se perde. E essa transformação começa exatamente aqui. No dia em que você para de absorver o ambiente e começa a decidir quem você é, mesmo quando o mundo te desafia a ser o contrário. 3. Faça do silêncio a sua primeira resposta. Há um poder que poucos dominam e que quase ninguém enxerga, um poder invisível, muitas vezes confundido com fraqueza, com omissão, com insegurança, um poder que se revela naqueles poucos segundos em que você escolhe não dizer nada. Em um mundo onde todos correm para falar, para se explicar, para se defender, para reagir, há uma força surpreendente na arte de calar. Não como quem foge, mas como quem sabe exatamente o que está fazendo. O silêncio, para o estoico, é uma estratégia, é uma tática, é uma resposta superior que não compete com a gritaria, mas a transcende. As pessoas reagem com palavras porque têm medo de não serem compreendidas. Reagem com argumentos porque não suportam a ideia de não terem a última palavra. Reagem com ataques porque acham que, ao ficarem em silêncio, estão perdendo. Mas isso é uma ilusão. Porque o silêncio, quando é escolhido com consciência e não com covardia, é uma das armas mais elegantes e afiadas que existem. Ele não precisa provar nada. Ele não entra no campo de batalha. Ele assiste, ele observa, ele desmonta. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, era conselheiro de um dos imperadores mais instáveis da história, Nero. Vivia cercado por intrigas, manipulações, pressões e perigos constantes. Um passo em falso poderia significar sua morte. Mas Sêneca entendia que a sobrevivência não estava em falar mais, e sim em falar menos, e muitas vezes não falar nada. Ele dominava a arte do silêncio como quem domina uma ciência. Sabia que, muitas vezes, uma resposta pronta revela despreparo, que o impulso de se justificar é, muitas vezes, um grito de insegurança, e que o verdadeiro poder está em saber quando falar e quando deixar o tempo falar por você. No cotidiano, você talvez não esteja diante de imperadores, mas está diante de pessoas que te testam o tempo inteiro.
um colega que te provoca, um familiar que te cutuca, um desconhecido que te trata com desrespeito. E a primeira reação que surge, quase sempre, é a vontade de responder, de se impor, de provar algo. Mas se você parar um segundo antes de abrir a boca, se der esse passo mental atrás, perceberá que há algo mais forte do que qualquer palavra. A escolha consciente de não cair no jogo do outro. O silêncio não é ausência de resposta. É a melhor resposta quando o que está sendo dito não merece sua energia. É a resposta de quem já venceu por dentro e não precisa vencer por fora. É o reflexo de uma mente que não se abala com a gritaria externa, porque já conquistou o domínio do próprio tom. Você não precisa entrar em toda discussão para mostrar que tem razão. Não precisa rebater cada crítica para provar que está certo. A verdade, muitas vezes, não precisa ser defendida com palavras. Ela se defende sozinha, com o tempo, com os fatos, com a dignidade de quem sabe esperar. Muitos confundem silêncio com passividade. Acham que calar é se rebaixar. Mas os estoicos enxergam justamente o contrário, que o silêncio é a resposta de quem está elevado demais para ser arrastado. É a escolha de quem entende que cada palavra gasta em vão é uma parte de si mesmo desperdiçada. O silêncio estratégico é o escudo de quem não se deixa contaminar pela urgência alheia. E esse escudo não isola. Ele protege. Ele não impede a ação. Ele adia para o momento certo. Porque o silêncio não é o fim da conversa. Ele é o espaço onde a verdadeira conversa pode começar. Consigo mesmo. Você já deve ter vivido isso. Uma discussão em que, no calor do momento, disse coisas que não queria. Reagiu com raiva. Falou mais alto. E depois, com a mente fria, se arrependeu. Pensou em outras formas de ter lidado com a situação. Outras palavras. Outra postura. E percebeu que se tivesse apenas esperado um minuto, talvez tudo teria sido diferente. Esse minuto é onde o silêncio deveria entrar, como uma porta entre o impulso e a sabedoria, como um freio entre a emoção e a escolha, como um farol que te impede de se perder na tempestade do instante. O silêncio é desconfortável para quem não está em paz consigo mesmo, porque ele te obriga a ouvir o que está dentro. Isso, para muitos, é assustador. Mas para o estoico, é o território mais valioso de todos, o silêncio interno. Aquele que se constrói quando você aprende a escutar antes de falar, a pensar antes de agir, a observar antes de opinar. Não se trata de se calar por medo, mas de se calar por maturidade. Não se trata de se anular, mas de se fortalecer. E não se trata de se omitir, mas de escolher o momento certo, o tom certo, a palavra certa, ou a ausência dela. Em um mundo cada vez mais barulhento, o silêncio virou sinal de profundidade, e quem o cultiva passa a ser respeitado, mesmo que não seja compreendido de imediato. Porque o silêncio desperta uma dúvida nos outros. O que será que ele está pensando? E essa dúvida é mais poderosa do que qualquer frase dita com pressa. O silêncio impõe uma presença que a fala às vezes não alcança, e essa presença vem da sua decisão de não reagir, mas de agir com intenção. De não se defender, mas de se posicionar sem barulho, de não se perder na superfície das palavras, mas de mergulhar na profundidade do gesto. Na prática, isso pode parecer difícil. Você pode se sentir pressionado a responder rápido, a ter opinião sobre tudo, a se justificar o tempo todo. Mas você não deve nada a essa pressa coletiva. Você tem o direito de pausar, de escolher o momento, de deixar claro que sua resposta virá, mas virá no tempo certo. E às vezes ela nem virá, porque simplesmente não vale a pena. O estoico compreende que o silêncio também é uma resposta ética. Ele evita o desperdício, ele economiza energia, ele impede a escalada do conflito, ele preserva a dignidade e, acima de tudo, ele dá espaço para que você não se torne igual ao que te feriu. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo", e às vezes isso significa simplesmente não responder. Não porque você é fraco, mas porque você é livre. Livre da necessidade de revidar. Livre da armadilha do ego. Livre da ideia de que precisa ter a última palavra. O silêncio é, muitas vezes, a forma mais elevada de liderança emocional. Porque liderar não é arrastar os outros com gritos. É guiar com exemplos. E um exemplo silencioso pode ter o eco de uma avalanche.
Ele mostra que há outro caminho. Mostra que é possível não cair. Mostra que quem domina o que diz já começou dominando o que sente. Você quer ser ouvido de verdade? Aprenda a falar menos. Quer ser respeitado? Aprenda a se calar com firmeza. Quer ter paz? Aprenda a não responder tudo que te provoca. O silêncio, quando usado com sabedoria, se transforma em muralha, em filtro, em espelho. Ele bloqueia o que não te serve, amplifica o que te fortalece e reflete o que o outro ainda não consegue enxergar. Quando você fizer do silêncio a sua primeira resposta, você perceberá que quase nada do que parecia urgente era, que quase ninguém que exigia sua reação merecia, e que quase tudo que parecia ataque era apenas uma provocação infantil tentando te tirar do eixo. Você não precisa aceitar esse convite. Você pode continuar inteiro, e nada é mais poderoso do que isso. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Observe como um estrangeiro. Tire o ego da cena. É muito fácil se perder dentro de si mesmo. Você sente algo, acredita que tem razão, se identifica com aquilo que está sentindo e pronto, está convencido de que o mundo inteiro está girando ao seu redor, conspirando para te testar, te ferir ou te ignorar. Quando alguém fala algo que você não gosta, você já toma como um ataque pessoal. Quando um problema surge, você o encara como uma injustiça contra a sua existência. A mínima contrariedade vira um drama interno, como se o universo estivesse cometendo um erro ao não validar as suas expectativas. Isso acontece com mais gente do que se imagina. É o ego operando. É o eu inflado, sutilmente desesperado por importância, por centralidade, por controle. O estoicismo, porém, oferece uma ferramenta radical contra essa armadilha. A prática de observar a si mesmo como um estranho. Uma prática que não exige isolamento nem rituais. Apenas exige consciência. Significa literalmente se assistir de fora. Enxergar suas reações como se você estivesse olhando para outra pessoa. Como se de repente você deixasse de ser o ator principal do seu dia e passasse a ser o espectador. O observador silencioso, imparcial, analítico. E essa mudança de perspectiva, por mais simples que pareça, tem o poder de dissolver conflitos internos que estavam corroendo a sua paz há muito tempo. Porque quando você se afasta mentalmente de si mesmo por um breve instante, o que parecia gigantesco começa a encolher. O que parecia pessoal revela-se impessoal. O que parecia urgente mostra-se irrelevante. Muitas das emoções que te dominam não são sólidas, são espuma. São construídas em cima de interpretações precipitadas, de mágoas acumuladas, de orgulhos silenciosos que nem você percebe que carrega, mas quando você se observa como se não fosse você, quando tira o seu nome da equação, quando deixa de repetir o "eu não aguento mais" e começa a perguntar "por que isso me afeta tanto?", tudo muda. Você começa a perceber o quanto da sua dor era sustentada por uma narrativa egóica. O quanto do seu estresse era alimentado pelo hábito de se colocar no centro de tudo. O quanto da sua ansiedade era consequência de uma autoimagem frágil tentando se proteger o tempo inteiro. E, ao perceber isso, você não se diminui. Você se liberta. Porque deixar de se levar tão a sério não é uma derrota. É uma libertação profunda. O ego exige que você vença. A consciência te ensina que nem tudo é disputa. A maior parte dos conflitos interpessoais não começa pelo que foi dito, mas pelo que foi interpretado. E o que determina essa interpretação não é a intenção do outro, mas o estado interno de quem ouve. Se você está ferido, tudo fere. Se você está inflamado, tudo queima. Mas se você consegue se ver de fora, mesmo por poucos segundos, você ganha tempo, ganha lucidez, ganha escolha. E essa escolha é o que diferencia o estoico do reativo. O estoico não é alguém que sente menos, é alguém que entende melhor o que sente. E essa compreensão vem da prática deliberada de olhar para si com certa distância, com honestidade, com coragem.
Há situações em que a única maneira de manter o equilíbrio é sair mentalmente de dentro do próprio corpo e assistir à cena como se fosse outra pessoa. Você está numa discussão, começa a se irritar, sente o calor subir no rosto, a voz querendo se alterar. E aí você para, fecha os olhos por dentro e se pergunta: se eu estivesse vendo isso em alguém, o que eu diria? Como eu julgaria essa reação? Eu estaria mesmo com razão ou estou apenas sendo guiado pelo meu orgulho ferido? Só o ato de perguntar isso já reposiciona você no campo da racionalidade. Porque enquanto o ego quer vencer, a consciência só quer clareza. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser respondido, que nem todo incômodo precisa de palco, que há lutas que só existem porque você aceitou entrar nelas, que há dores que só doem tanto porque você decidiu carregá-las como medalhas de alguém injustiçado. Mas a verdade é que, quando o ego sai da cena, o drama se dissolve, fica o fato nu, e o fato, quase sempre, é muito menos ofensivo do que sua emoção te fez acreditar. Quando você começa a ver isso com regularidade, você percebe o quanto a vida pode ser mais leve quando você decide não ser o centro emocional de tudo. A prática de se observar como um estranho também desarma um dos maiores venenos internos, a necessidade constante de se justificar. O ego exige explicações o tempo todo. Ele não aceita ser mal interpretado, não tolera críticas. Precisa ser compreendido, validado, elogiado, e essa necessidade gera desgaste, gera tensão, gera uma vigilância absurda sobre cada fala, cada gesto, cada olhar alheio. O estoico, por outro lado, começa a se libertar disso quando percebe que pode se ver de fora e rir das próprias reações exageradas. Ele começa a notar quantas vezes lutou por coisas que nem importavam, quantas vezes se ofendeu por palavras ditas sem peso. Quantas vezes carregou ressentimentos que só existiam porque seu ego insistia em ser o protagonista da dor. Observar-se como um estranho é também uma forma de humildade. Você passa a reconhecer que suas primeiras impressões não são sempre corretas, que sua visão do mundo é limitada, que seu julgamento está contaminado pelo que você sente no momento. E esse reconhecimento, longe de te fragilizar, te fortalece, porque te dá flexibilidade, te dá jogo de cintura, te permite mudar de ideia, mudar de reação, mudar de postura, não por fraqueza, mas por maturidade. Há pessoas que andam pelo mundo como se fossem um campo minado. Tudo explode, tudo machuca, tudo é uma afronta. E muitas vezes, essas pessoas nem percebem que estão vivendo assim. Porque nunca saíram de dentro de si para se assistir. Nunca deram esse passo atrás para observar o próprio comportamento como quem observa um desconhecido. O estoico faz isso o tempo todo. Ele é simultaneamente o que vive e o que assiste, o que sente e o que investiga. Ele se envolve com a vida, mas não se afoga nela. Ele não está anestesiado, ele está presente. E a presença para ele inclui observar a si mesmo com olhos lúcidos. Esse tipo de prática muda suas relações, muda sua forma de trabalhar, de se posicionar, de amar, de corrigir. Porque você para de tomar tudo como pessoal. Você começa a separar o que é sobre o outro e o que é realmente sobre você. Você para de fazer parte de todos os teatros emocionais que se montam ao seu redor. E mais importante, para de alimentar os seus próprios teatros internos. Porque quando você se observa de fora, você vê. Às vezes, você também exagera, também distorce, também finge que não vê. E esse reconhecimento te torna mais leve, mais autêntico, mais confiável. Você não precisa ser um juiz cruel de si mesmo, mas precisa ser um observador honesto. E esse observador só aparece quando o ego sai da frente. O ego grita: eu estou certo. A consciência sussurra: será mesmo? E é nesse sussurro que mora a chance de uma vida mais sábia. Uma vida onde você não precisa provar o tempo inteiro quem você é, onde você pode simplesmente ser, e onde, ao se ver de fora, você descobre que é muito mais do que a emoção que está sentindo agora. O mundo continuará agitado. As pessoas continuarão dizendo coisas impensadas. A vida continuará te testando. Mas, se você desenvolver o hábito de se observar como um estranho, você vai perceber que o controle emocional não está em se afastar do mundo, está em se afastar da ilusão de que tudo é sobre você. O estoico não é frio, ele é lúcido, ele sente tudo, mas não se identifica com tudo, e por isso sofre menos.
Porque ao invés de se perder no personagem, ele escolhe ser o autor. 5. Redefina o significado da dor. A maioria das pessoas encara a dor como uma interrupção. Algo que vem para atrapalhar, para destruir a paz, para tirar tudo do lugar. Uma adversidade que precisa acabar rápido para que a vida volte ao que era. Mas os estoicos não pensavam assim. Eles acreditavam que a dor não é o fim da estrada. Ela é um tipo de instrução, um professor silencioso, um sinal de que algo precisa ser observado com mais seriedade. E o mais curioso: quando você muda a forma como enxerga a dor, ela perde boa parte do poder que tem sobre você. A dor psicológica, aquela que vem da decepção, da rejeição, da frustração, da raiva contida ou da angústia diante do que foge do seu controle, essa dor é mais comum do que se imagina, e ela cresce exatamente na mesma proporção em que você a interpreta como algo pessoal, injusto e permanente. O estoicismo ensina que nenhuma dor é absoluta. Ela pode ser intensa, mas nunca é invencível. E quando você olha para ela com olhos treinados, começa a descobrir que por trás da pressão emocional há uma possibilidade real de crescimento. Epicteto, que viveu como escravo durante parte da vida e teve sua liberdade cerceada por muitos anos, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas." Essa frase pode parecer simples, mas é revolucionária. Ela mostra que o problema não é o que acontece, mas o que você acredita que aquilo significa. Se você entende a dor como destruição, ela te paralisa. Mas se você entende a dor como construção, ela te transforma. E essa diferença de interpretação é o que separa uma mente ansiosa de uma mente calma, uma mente dominada da mente treinada. Veja um exemplo marcante. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de campos de concentração, escreveu em seu livro Em Busca de Sentido que mesmo nas piores circunstâncias, os prisioneiros que conseguiam encontrar um propósito dentro do sofrimento eram os que resistiam por mais tempo. Ele observou que o sofrimento só se torna insuportável quando não faz sentido. O que Frankl encontrou na prática, os estoicos já ensinavam em essência. A dor pode ser suportada e até útil, quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar como eu posso crescer com isso. A maioria das pessoas busca alívio imediato diante da dor. Elas querem escapar. Querem uma solução mágica, um botão de desligar. Mas essa busca cega só intensifica o desespero. Porque, ao tentar eliminar a dor rapidamente, a pessoa acaba alimentando a ansiedade de que aquilo nunca passe. Já o estoico toma outro caminho. Ele não nega o desconforto. Ele senta com ele. Ele o examina. Ele pergunta o que aquela sensação está querendo mostrar. O que ele ainda não aprendeu. O que ainda precisa ser enfrentado dentro dele. Isso não é romantizar a dor, é aprender com ela. Marco Aurélio escreveu algo belíssimo sobre isso. O fogo prova o ouro, e a adversidade prova o homem. Essa frase nos lembra que a pressão não é necessariamente o que te quebra. Ela pode ser o que te revela. E quando você entende isso, você para de lutar contra a dor e começa a usar a dor como ferramenta. Você muda de postura. Você troca o papel de vítima pelo papel de artesão. Porque agora, ao invés de reclamar do que está sentindo, você começa a lapidar a si mesmo através da experiência. E é nesse ponto que o controle mental sob pressão se fortalece de verdade. Porque quando você encara a dor como parte do processo de fortalecimento, ela deixa de ser assustadora. Passa a ser reconhecível, familiar, e você para de se desesperar toda vez que ela aparece. Começa a entender que momentos difíceis não são sinal de que você está falhando, são sinal de que você está sendo testado, como um material que precisa provar sua resistência antes de ser usado para algo maior. A natureza também nos ensina isso o tempo inteiro. A madeira mais resistente não vem das árvores que crescem em ambientes fáceis. Ela vem das árvores que enfrentaram ventos fortes, temperaturas extremas, solo duro. O vinho mais valioso não sai das uvas mimadas, mas das uvas que sofreram sob o sol e que passaram por um processo lento de maturação. O mesmo vale para a alma humana. O que te fortalece não são os dias tranquilos. É o que você decide fazer nos dias pesados. É o modo como você respira quando a mente parece em colapso. É a calma que você cultiva quando o mundo ao redor está gritando. Você não precisa gostar da dor, não precisa desejá-la,
mas precisa aprender a não fugir dela como quem foge de um monstro, porque ela vai aparecer, mais de uma vez, de formas diferentes. E toda vez que ela chegar, você tem duas escolhas: se desesperar ou crescer. E quando você cresce em meio à dor, algo muda dentro de você de forma permanente. Você deixa de ser o mesmo. E isso não é só bonito, é essencial. Pense agora em quantas dores do passado que pareciam insuportáveis, hoje já não doem mais. O que isso te diz? Que a mente se adapta, que a dor passa, que você sobreviveu. Mas agora pense, você tirou algum aprendizado daquilo? Porque se não tirou, ela foi apenas dor. Mas se você extraiu algo, mesmo pequeno, ela virou transformação. E é aí que a filosofia estoica encontra sua função mais nobre: transformar o caos interno em sabedoria prática. Quantas vezes no dia você encara pequenas frustrações como se fossem grandes ameaças? Um atraso no trânsito, uma mensagem não respondida, uma crítica mal colocada. Coisas pequenas, mas que conseguem desestabilizar completamente a mente de quem não aprendeu a redefinir a dor. O que o estoicismo propõe é justamente o contrário: reduzir a importância emocional dessas dores pequenas para abrir espaço para aquilo que realmente importa. Você não pode ter controle mental se toda irritação vira um incêndio. Você não pode manter a calma se qualquer desconforto vira drama. Por isso, o exercício estoico é constante. Toda vez que sentir algo doendo, algo incomodando, algo se apertando por dentro, pare. Observe. Pergunte-se: o que exatamente estou sentindo? Isso merece tudo isso? Isso vai importar daqui a um mês, daqui a um ano? Isso fere minha essência ou apenas meu ego? Essas perguntas não resolvem o problema, mas iluminam o caminho. E muitas vezes, só de iluminar, o problema já diminui de tamanho. Se você quer ter controle emocional de verdade, precisa passar por esse processo. Precisa reformular, dentro de si, a ideia que tem sobre sofrimento. Precisa entender que o desconforto é apenas uma reação do corpo e da mente diante do desconhecido, do indesejado. E que, quanto mais você tenta evitar essa reação, mais preso a ela você fica. Mas quando você aceita, quando você encara, quando você diz para si mesmo: eu sou maior do que isso, a força nasce, não de fora, mas de dentro. Os estoicos não tinham uma vida fácil. Eles não eram filósofos de biblioteca. Eles viveram perseguições, guerras, exílios, escravidão, perdas, traições. Mas mesmo diante disso tudo, deixaram registros de calma, de presença, de domínio interno. Por quê? Porque eles não esperavam que a vida fosse gentil. Eles esperavam que a mente fosse forte. E essa força para eles era o verdadeiro ouro, a riqueza que ninguém poderia tirar. Hoje, a maioria das pessoas ainda quer uma vida sem dor. Mas o estoico quer uma mente que saiba o que fazer quando a dor vier. Porque ele sabe que isso sim é liberdade. Não depender da sorte, não depender da tranquilidade externa, mas carregar dentro de si uma fortaleza invisível, silenciosa, construída dia após dia, na prática, na repetição, na observação de si. E essa fortaleza começa com um simples pensamento: essa dor não é o fim, ela é parte do meu caminho, e eu vou atravessá-la com firmeza, porque não há força maior do que a de alguém que se mantém de pé, mesmo quando tudo parece querer derrubá-lo. 6. Use a técnica do detalhe. A mente focada não desmorona. Quando a pressão aumenta, a mente comum se espalha. Ela tenta resolver tudo ao mesmo tempo, responder todas as perguntas, prever todos os cenários, imaginar todos os riscos. É como se diante do caos ela se tornasse mais barulhenta ainda, mais ansiosa, mais confusa. E quanto mais tenta abraçar tudo, mais se perde no nada. A mente se vê sobrecarregada, tentando controlar o incontrolável, e se desespera. Esse colapso interno é mais comum do que se imagina. Quase ninguém fala sobre isso, mas todos já passaram por ele. Aquele momento em que sua cabeça parece um labirinto sem saída, girando sem parar, como se estivesse à beira de uma explosão. O que o estoicismo propõe é o contrário. Em vez de abrir mais janelas mentais quando a pressão sobe, você fecha todas, exceto uma. Você foca no detalhe. Um único ponto. Um único gesto. Um único pensamento. E ao fazer isso, você recupera o controle. Porque uma mente que se concentra em uma coisa ganha firmeza, ganha direção, ganha chão. O estoico não tenta controlar o mundo. Ele cuida do que está ao alcance.
E muitas vezes o que está ao alcance é apenas o passo seguinte. Essa é a técnica do detalhe. Um treino estoico que consiste em direcionar a atenção para o essencial, especialmente quando a confusão ameaça te engolir. Se você estiver em um momento de tensão, ao invés de tentar entender tudo, resolver tudo e reagir a tudo, escolha algo pequeno para ancorar sua consciência. Pode ser sua respiração, seu tom de voz, o ritmo da sua fala. Um único pensamento racional. Uma pergunta: o que realmente importa agora? Esse foco reduz o volume do caos interno, porque ele traz sua mente para o presente. E o presente quase sempre é muito mais simples do que a mente imagina. Marco Aurélio praticava isso em seus escritos pessoais. Ele se lembrava todos os dias que só poderia controlar as próprias ações e não as ações dos outros, que só poderia decidir como responder e não como seria tratado. Em meio às pressões de comandar um império, ele escolhia se apegar ao essencial. Escrevia para si frases como: faça o que está diante de você com retidão, o resto não é seu. Isso não é só bonito, é prático, é uma bússola, um método de sobrevivência mental. Imagine um piloto de avião enfrentando uma tempestade. Ele não pode controlar o tempo, não pode alterar os ventos, não pode mudar o destino, mas ele pode olhar para os instrumentos, pode manter as mãos no manche, pode escutar a torre de comando, pode cumprir o protocolo. Ele se apega aos detalhes, porque são eles que o mantêm no ar. Agora, pense na sua mente como essa cabine. Quando tudo parecer desmoronar, volte para os controles. E os controles são simples. Sua respiração, sua postura, suas palavras, seu foco. O detalhe é o que te ancora. E, paradoxalmente, é o que te salva. O cérebro humano tem uma tendência natural a ampliar o problema quando está sob estresse. É o chamado efeito avalanche. Um pequeno erro vira um desastre. Uma dúvida vira uma catástrofe. Uma crítica vira um ataque pessoal. E esse efeito é alimentado pela forma como a atenção se dispersa. Quanto mais a mente vagueia, mais ela fabrica histórias assustadoras. Mais ela antecipa derrotas. Mais ela sente que está perdendo o controle. A técnica do detalhe vem como antídoto para isso. Ela quebra a avalanche. Faz a mente parar de correr e começar a observar. Ela ensina que calma não é ausência de problema, é presença de foco. Você já reparou como as pessoas calmas parecem agir em câmera lenta? Como se tivessem mais tempo que os outros. Mas, na verdade, elas não têm mais tempo. Elas apenas usam melhor o tempo que têm. Enquanto os outros estão ocupados tentando prever o futuro, elas estão inteiras no agora. Enquanto os outros estão buscando respostas lá fora, elas estão voltadas para dentro. E esse centramento é construído exatamente pela prática de reduzir o mundo ao essencial, de escolher um detalhe e se apegar a ele como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Há uma cena famosa que ilustra isso de forma impactante. Em 2009, o piloto Chesley Sullenberger fez um pouso forçado no rio Hudson, após seu avião perder os 2 motores. Com 155 pessoas a bordo, ele manteve a calma absoluta. Não tentou discutir com o problema. Não perdeu tempo com pânico. Ele se concentrou em uma sequência de pequenas decisões, todas baseadas em foco e precisão. O que ele fez? A técnica do detalhe. Um estoico na prática, mesmo sem se dizer filósofo. Ele ignorou o ruído mental e se apegou ao que podia controlar. E salvou todos a bordo. Essa capacidade de manter a atenção em algo pequeno, enquanto tudo ao redor parece desmoronar, é uma habilidade treinável. Você pode começar agora. Por exemplo, quando alguém te provocar, ao invés de se deixar contaminar pela agressividade, foque em manter sua voz baixa. Não tente ganhar a discussão. Tente ganhar a si mesmo. Quando estiver em um ambiente tenso, foque na sua respiração. Inspire e expire devagar. Quando estiver sob pressão, foque na sua postura. Erga os ombros. Mantenha o queixo alinhado. Pequenos gestos que juntos moldam um estado interno mais firme. Isso não é teatro. É estratégia. É um treinamento estoico da atenção. Porque quem controla para onde vai sua atenção, controla sua mente. E quem controla a mente se torna calmo mesmo em meio à pressão. A técnica do detalhe não exige força, exige consciência. E a consciência não se constrói em grandes gestos, mas em repetições silenciosas.
A maioria das pessoas quer encontrar paz mudando as circunstâncias, mas o estoico busca paz dentro do movimento, dentro da turbulência. Ele sabe que, muitas vezes, não é o cenário que está fora de controle, é o foco que está desajustado, e por isso ele volta para o detalhe, para o essencial. Ele escolhe ver menos, para ver melhor. Ele recusa o excesso para manter o controle. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Se está sobrecarregado no trabalho, ao invés de pensar em tudo ao mesmo tempo, escolha a próxima tarefa, apenas uma, e se concentre nela como se o mundo dependesse disso. Se está em um conflito familiar, pare de tentar consertar todos de uma vez. Escolha uma postura, uma frase, uma atitude. Se está com a mente acelerada, ao invés de tentar se convencer de que precisa resolver tudo agora, pergunte: o que posso fazer com clareza neste momento? E então, apenas faça. Cícero dizia: nada perturba tanto o espírito humano quanto a multiplicidade desnecessária. E os estoicos viveram exatamente essa verdade. Eles sabiam que a clareza nasce da simplicidade, que a calma é filha da ordem, que o controle mental é uma questão de direção, não de força. Portanto, se você quiser desenvolver uma mente calma sob pressão, não comece tentando resolver tudo. Comece reduzindo. Corte o excesso. Quebre a avalanche. Volte ao essencial, ao detalhe, ao ponto de apoio. Porque é ali, nesse gesto pequeno, que sua força silenciosa começa a crescer. E quando o caos voltar, porque ele sempre volta, você não vai mais se desesperar. Vai olhar para ele com a firmeza de quem aprendeu que, às vezes, o melhor jeito de atravessar uma tempestade é manter os olhos em uma única gota. 7. Transforme a crise em ritual de lapidação. Existe uma ideia que passa despercebida pela maioria das pessoas, a de que o que te pressiona, na verdade, te prepara. A mente comum vê a crise como algo a ser evitado, adiado, esquecido. Mas o estoico vê a crise como uma espécie de fornalha, incômoda, sim, mas necessária. Porque ninguém molda aço com temperatura amena. Ninguém forja caráter em dias calmos. E o controle mental não nasce nas manhãs perfeitas, mas nos dias em que o chão falta, o mundo pesa e a alma balança. É ali, exatamente ali, que você pode começar a lapidar a si mesmo. A lapidação não acontece sem atrito, e o estoicismo não esconde isso. Pelo contrário, ele aponta para a adversidade com a mesma naturalidade com que aponta para o nascer do sol. Não como um castigo, mas como parte inevitável da vida de qualquer ser humano lúcido. Marco Aurélio, escrevendo a si mesmo, foi direto: é tolice esperar que o mundo seja gentil. O mundo é o que é. O que importa é como você escolhe se comportar diante dele. E essa escolha, esse comportamento diante da pressão, é o que define quem você está se tornando. Quando a vida te pressiona, você tem duas opções: reagir como alguém frágil que quer apenas escapar, ou responder como alguém em construção. E responder não significa sofrer calado, significa enxergar com novos olhos. Significa usar cada dificuldade como instrumento de modelagem interna. Se alguém te desrespeita, em vez de permitir que isso te transforme em uma versão pior de si mesmo, você pergunta: como posso crescer com isso? Se você falha, em vez de se afogar na culpa, você busca o que ainda não viu. Se você é forçado a esperar, em vez de se corroer, você treina a paciência. Essas respostas não são naturais para a maioria das pessoas, mas são treináveis. E quando você começa a encarar a crise como ritual de lapidação, você para de perguntar: por que eu? E começa a perguntar: para que isso está me servindo? Essa pergunta é simples, mas muda o eixo do sofrimento. Ela tira você da postura de vítima e coloca você na posição de artesão, de alguém que transforma a pressão em presença, dor em dado, desconforto em disciplina. Um exemplo impressionante disso vem de Thomas Edison. Quando sua fábrica pegou fogo e foi destruída, ele observou as chamas e disse ao filho: chame sua mãe, ela nunca mais verá um incêndio como esse. Edison não negava a tragédia. Ele a observava com olhos de quem sabia que a vida é imprevisível, mas a mente pode ser treinada para não desmoronar. Mais tarde reconstruiu tudo e ainda afirmou: agora posso começar de novo com menos bagunça. Esse tipo de postura não vem de uma vida fácil, vem de uma filosofia de vida, uma que te prepara mentalmente para enxergar o desconforto como material de construção, como tijolo,
Como argamassa, cada crise vira oportunidade não porque é bonita, mas porque é útil, porque revela onde você ainda não está firme, porque te mostra o que ainda dói. E quando você vê isso, ao invés de se esconder da crise, você passa a caminhar por dentro dela com olhos atentos. A maioria das pessoas quer desenvolver autocontrole apenas quando a crise já chegou. Mas é nos períodos comuns que esse músculo precisa ser treinado. O estoico não espera o incêndio para aprender a se acalmar. Ele se prepara antes. Observa a mente todos os dias. Questiona seus próprios impulsos. Analisa suas reações. E assim, quando o caos aparece, e ele sempre aparece, ele já tem estrutura para não ruir. Mas mesmo que você não tenha se preparado antes, ainda é possível agir como um estoico no meio da tempestade. Tudo começa com uma pergunta simples. O que ainda está sob meu controle? Essa pergunta te traz de volta ao presente. Te devolve o comando, porque por mais que tudo pareça perdido, há sempre algo que depende apenas de você. Sua postura, sua fala, sua respiração, sua próxima decisão. Você não pode mudar o mundo agora, mas pode decidir como vai atravessar esse momento, e essa decisão é tudo. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E muitas vezes, ousar significa manter a calma quando ninguém mais consegue. Significa não gritar, não explodir, não se desesperar. Significa literalmente respirar enquanto tudo aperta, pensar quando tudo empurra e enxergar oportunidade onde os outros só veem colapso. Pense nos grandes atletas, aqueles que decidem campeonatos. Você acha que eles são calmos por natureza? Quase nunca. Eles treinam exatamente esse tipo de situação. Pressão máxima, olhar do mundo sobre eles, falha não permitida. E ali, no ponto de maior tensão, eles respiram, focam, executam. O que parece instinto é, na verdade, prática, e o que parece dom é, muitas vezes, controle. Controle da mente, do gesto, do ritmo. E esse tipo de controle não é só para esportistas, é para qualquer um que queira ser maior do que o momento. Você pode aplicar isso em situações pequenas, mas simbólicas. Está prestes a responder uma mensagem difícil? Pause. Releia. Pense no tom. Está diante de uma crítica? Escute até o fim. Analise. Veja o que pode ser útil. Está sentindo o sangue ferver por dentro? Afaste-se por um instante. Caminhe. Beba água. Haja como quem se importa com a sua paz mais do que com sua raiva. Cada uma dessas escolhas aparentemente banais são rituais de lapidação. Elas moldam você. Elas desenham o seu caráter. É comum que em momentos de crise a mente grite: isso não deveria estar acontecendo. Mas o estoico silencia esse grito e sussurra: já está acontecendo. Agora o que eu faço com isso? Esse pensamento muda tudo, porque te tira do papel de quem briga com a realidade e te coloca no papel de quem transforma a realidade, começando por si. Você não precisa gostar da crise, mas precisa saber o que fazer com ela. Às vezes, o maior controle que você pode demonstrar é não se mexer, não responder, não entrar na disputa, manter sua postura mesmo com o peito apertado, conter sua língua mesmo com vontade de dizer tudo, engolir o orgulho, mesmo sabendo que tem razão. Isso não é se diminuir, é se moldar. E com o tempo você percebe, essas pequenas vitórias internas são muito mais valiosas do que qualquer explosão emocional, porque elas não são momentâneas, são transformadoras. É importante lembrar, nem toda crise é barulhenta. Às vezes ela vem em silêncio, em forma de desânimo, de dúvida, de cansaço. E é nesse tipo de crise que você precisa de ainda mais consciência, porque ela não grita, ela corrói devagar, e só o autoconhecimento te protege disso. Só o hábito diário de observar a mente, de ajustar os pensamentos, de escolher o foco. Se você estiver passando por um momento difícil agora, guarde essa frase: essa crise está me lapidando. Diga isso, em voz baixa se quiser, em pensamento. Mas diga, porque ela muda o eixo, tira você da sensação de derrota e te coloca na posição de autor. Você não controla o que a vida te entrega, mas pode controlar o que você constrói com o que recebeu. O estoico é aquele que aprende a se tornar um escultor de si mesmo.
a usar cada crise como um cinzel, cada dor como uma lixa, cada perda como uma chance de reorganizar o que importa. Ele não vive buscando alívio. Ele vive buscando profundidade. Ele não quer uma vida sem atrito. Ele quer uma mente que saiba atravessar qualquer terreno. E isso o torna invencível de dentro para fora. Se essas lições fizeram sentido para você, deixe o like agora e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a mente e elevam sua consciência. Lembre-se, ser calmo sob pressão é uma escolha, uma construção diária. E você está no caminho certo. A pressão não vai desaparecer, mas a forma como você lida com ela pode mudar completamente. Quando você treina a mente, tudo à sua volta começa a se reorganizar. Agora quero saber quem realmente permaneceu com a mente aberta até aqui. Comente abaixo. Eu fiquei até o final. Esse é o seu sinal de compromisso com o seu próprio crescimento. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha a postura, respire fundo e nunca se esqueça. Você tem mais poder do que imagina, principalmente quando está em silêncio.